Babita é uma coisa meio mágica, assim, né? Parece um sopro dos anjos, que eu saí para comprar um vestido, que eu queria jantar fora com seu pai, que era o primeiro ano que eu estava fazendo aniversário depois de casado, eu tinha 23 anos. E aí, quando eu cheguei lá nessa revendedora, era uma revendedora, ela não tinha a cor que eu gostaria de comprar. E ela me indicou uma pessoa que eu poderia pegar lá esse vestido no nome dela. Quando eu cheguei lá, eu descobri que essa mulher vendia a roupa por 1/3 do preço, que era o preço que ela estava vendendo. Então eu cheguei a perguntar a essa mulher e me deu aquele ímpeto. Eu falei, vou comprar essas roupas e vou revender, 3 vezes mais caro. Mas aí eu perguntei, ela falou que não poderia me vender a prazo, só à vista. O seu pai, na época, ele era representante de madeira e geralmente deixavam 2 cheques comigo. Um cheque para pagar nosso sistema habitacional, né, que a gente era financiado o apartamento, e outro para uma emergência. Mas ela não aceitou pré-datado. Aí eu fui embora, desisti. Falei, eu não posso gastar esse cheque. Aí eu entrei no ônibus lá na Rua do Ouro e fui embora. Quando eu cheguei, antes de chegar no centro, eu desci, peguei o ônibus contrário e voltei para casa dela. Falei, eu vou gastar esse cheque. Peguei o cheque, que era o valor preenchido já pelo BNH, que devia ser uns R$ 1.380 hoje, e cheguei lá e comecei a separar. Falei com ela que então eu ia pagar à vista. E usei esse cheque para pagar o BNH e comprei, na época eu estava usando muito trening e fluorescente, vestidos. Aí eu comprei, eu lembro, 16 ou 17 peças, não sei, e comprei, paguei à vista, porque ela falou que a primeira compra só seria à vista. E fui embora, assim, preocupadíssima, porque eu falei assim, nossa, Laureano vai me matar, porque eu gastei o dinheiro para pagar o BNH, a gente já acumulava uma, já era a segunda prestação, não podia acumular 3, e eu não sabia o que fazia. Aí eu liguei para minha cunhada, irmã de Laureano, que ela trabalhava de dia e fazia faculdade à noite, para ela levar as amigas dela da faculdade, do trabalho, na casa da mãe dela, que morava ali quase no centro, para eu mostrar as roupas, porque era realmente apaixonante as roupas. E aí ela falou, normal, hoje é quinta-feira, eu só posso sábado, porque de dia eu trabalho, de noite eu tenho faculdade. Aí marcamos sábado, 4 horas da tarde, e chegou lá, foi uma briga, porque tinha 17 peças, foram umas 9 pessoas, cada um pegou um treino e um vestido, era legging e tudo fluorescente e tal. Era uma moda muito, assim, cheguei muito bonita. Para jovem, a gente era todo mundo jovem, né? Eu tinha 23 anos, eu ia fazer 23 anos. E aí, já recebi gente querendo uma coisa que a outra tinha pego, aí já tinha encomenda, eu saí de lá com 10 encomendas de training, né? E aí, eu peguei o segundo cheque que eu tinha, que era para uma emergência, e voltei lá na dona, ela tinha prometido que venderia com 30 dias a próxima vez. Aí fui lá comprar essas peças com 30 dias, e nisso eu cheguei junto com o correio e reparei que estava escrito Juiz de Fora, e a marca vinha escrito na roupa Rosita. Aí tá, aí seu pai me ligou, que ele ia chegar de viagem, que ele estava vendendo madeira no Nordeste, a gente ia sair para jantar fora, e eu falei com ele que tinha gastado os 2 cheques, ele ficou muito bravo. Mas aí quando ele chegou e eu expliquei tudo para ele, que a dona vendia por um preço e essa mulher vendia por 1/3 do preço. Aí ele falou assim, então vão pegar o catálogo de Juiz de Fora, vão achar essa Rosita, porque lá com certeza é mais barato. E chegamos lá, já era 1/3 do que ela vendia. Então, assim, a gente pagava quase 300% a mais no consumidor final. E aí a gente ficou tão animado que a gente encheu um porta-mala de carro, de roupas, né, de training, de vestidos e tal. E eu preocupada, porque eu não tinha cliente para tanto. E aí a gente começou a fazer umas... Ele na Olivete, ele batia os endereços, a gente morava na Cidade Nova e a minha sogra morava quase no centro. Então, do lado da minha sogra, tinha um cara da Maquiguirre que vendia jeans. Belo Horizonte era raríssimo achar malha. Nós somos a primeira fábrica de malha do Barro Preto, de Belo Horizonte. Aí, a gente entregava dizendo que a gente tinha malha lá na Cidade Nova e tal, e eu achava que ninguém ia lá, né? E foi assim, um ledo engano, porque quando eu cheguei lá, tinha uma fila. Eu morava no 2º andar, até no térreo, de mulheres procurando roupa. E vendemos rapidamente esse carro lotado e passamos a comprar mais. E assim eu vendia em casa, né? De uma certa maneira, eu não precisava sair na rua, sempre vendendo em casa e tal. Eu fui tendo filhos, né? Nessa época eu não tinha nem filho. Até que nasceu o primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. E André, que era o caçula, teve uma situação de saúde muito séria. E a gente resolveu mudar para Belém, onde o Laureano representava as empresas de madeira lá. E eu desisti, mas a gente tinha deixado uma loja aqui comprada em construção. A gente vendeu tudo, não conseguimos vender a loja. Aí na volta, a gente ficou lá só 29 dias, não demos conta de morar em Belém. Mas a gente voltou de Belém e essa loja estava comprada e ela ficou pronta. E aí então eu comecei a atender na loja em vez de em casa. E eu tinha essa loja e a gente comprava em Juiz de Fora. De repente eu tinha uma necessidade, uma ânsia de ter uma mercadoria melhor. Porque essa mercadoria de Juiz de Fora era uma malha com poliéster. Eu queria muito uma malha 100% algodão e aí a gente encontrou no Rio de Janeiro. Uma senhora lá que comprava malhas lindas e tal, a gente comprava lá. Só que aí um dia eu cheguei lá de surpresa
e descobri, a gente tinha a hora certa aqui no aeroporto, todo dia sim, dia não, às 10 horas eu ia buscar no aeroporto da Pampulha. E aí eu descobri que ela, no balcão, ela vendia, por exemplo, uma blusa R$20 e pra mim ela vendia 28. Ela tava nos cobrando, assim, bem mais caro do que ela venderia pra qualquer sacoleira lá. Aí eu fiquei com muita raiva e voltei e falei que eu ia fabricar roupa. Então, comecei a tomar conta da loja, trouxe uma prima do Espírito Santo para me ajudar e montei uma pequena confecção. E descobri que a minha grande paixão não era vender roupa, mas era fabricar roupa. Eu sou alucinada com produção de qualquer área, mas roupa principalmente. E uma coisa que eu achava muito legal, que eu já tinha sido sacoleira, é você encontrar um artigo bom, uma malha boa, uma coisa bonita, né? E era assim, muito prazeroso, porque a loja estava ali aos meus pés, era no primeiro andar e eu estava no segundo andar fabricando. Então você encontrava com a sacoleira e via a luta delas, que trabalhavam em casa até meio-dia, cozinhava, levavam para a escola e depois ia comprar roupa e vendia à noite, visitava os outros, né? Então eu tinha cada vez uma ânsia maior de fazer o melhor por elas, né? Uma coisa também que nos surpreendeu muito, muito, foi uma época que o plano cruzeiro virou pro plano cruzado. E como a gente vendia com cheques predatados, a gente descobriu de repente quem estava falido. Assim, de sexta-feira à noite, a gente já começou a imaginar que os meninos não iam poder nem estudar mais na escola particular. E aí a gente teve... Essa foi a maior decepção nossa, depois de trabalhar tanto, descobri que estava falido da noite por dia, porque o governo deu uma canetada e mudou o nome da moeda. E a gente nunca imaginou o que aconteceu, que foi uma outra coisa maravilhosa na nossa vida. Quando a gente chegou segunda-feira de manhã, tinha mais de 9 andares de fila de sacoleiras para trocar o cheque de cruzeiros para cruzado. Elas não tinham nenhuma obrigação de fazer isso, elas simplesmente não nos devia nada mais depois que trocou a moeda. E aí a gente ficou com mais vontade de fazer o melhor para elas. E assim foi. O Laureano também sempre teve um time comercial maravilhoso, assim, ele batia o olho numa loja e descobria que aquele ponto do lado de lá não era bom, mas o de lá de cá era muito bom. E nós fomos ótimos parceiros comerciais, excelentes parceiros comerciais. Laureano tinha um time comercial maravilhoso e eu tinha uma gana de trabalhar muito, gostava de trabalhar, para mim não tinha horário, eu amava o que eu fazia. E a gente foi crescendo e chegou um ponto que a gente tinha 4 lojas, Laureano ainda era representante de madeira, até que eu falei com ele que estava muito pesado, ele desistiu de representar madeira e montou logo de cara 4 lojas. E nesse momento a gente desvinculou mais ou menos essa parte nossa profissional. Ele passou a assumir toda a parte de comércio de loja e eu só a fábrica. Aí eu montei a estamparia também, foi uma das maiores estamparias do São Francisco, né? Porque a gente sofria muito no catálogo tá pronto e a pessoa não entregar a roupa estampada. Então eu passei a estampar minha roupa, eu começava do início e até a parte final, que era produzir. Que não é muito fácil ser fabricante também, porque às vezes a pessoa te vende um tecido, você põe a foto no catálogo, na hora de entregar a roupa para pronta entrega. E a minha relação com o Laureano era muito profissional, não era porque eu era esposa dele que eu tinha que passar a mão na minha cabeça. 80% que se vendia era o que eu fabricava. Então eu tinha que realmente entregar. E também eu era muito responsável, me cobrava muito. E isso me irritava muito, então montamos também a fábrica. Aí fomos crescendo, tivemos 43 lojas, inclusive em Vitória tivemos 6 lojas, uma em Vitória, 35 aqui. A gente acabou se separando também e eu ainda continuei, né, com as Babitas ficaram sendo minhas, as outras lojas que não eram Babitas ficaram com o Laureano. Até o nome Babita surgiu de uma coisa interessante, assim, porque desde criança eu tinha o sonho de um dia casar, ter uma filha chamada Bárbara. E eu sempre pensava assim, quando eu tiver uma filha chamada Bárbara, o apelido dela vai ser Babita. E quando a gente resolveu abrir essa loja no Barro Preto, a primeira, que era Babita 10, ali na Mato Grosso, eu já falei logo com o Laureano, vamos pôr a placa Babita, vai ser Babita. Tanto é que muita gente engana até hoje, acha que Babita é roupa de criança, o que não é. Aí surgiu o nome desse jeito, por causa que seria um apelido da Bárbara. A Bárbara nasceu bem depois, uns 3 anos depois. Aí foi acontecendo, aí eu ficou muito sobrecarregado pra mim, né? Os meninos já eram adolescentes. Eu fiquei com a estamparia, que era 3 turnos, né? 24 horas direto, 21 lojas, né? Casa, um monte de coisa. E aí então fiz um acordo com o Laureano e eu não tomar conta mais das lojas. Ele ficaria com as lojas tomando conta. E aí eu fechei deliberadamente a fábrica. Não era tudo, assim, né? As vendedoras era tudo, porque assim elas não teria... eu vim de uma família muito humilde e com muitas dificuldades financeiras, então eu ficava muito próxima delas, me sentia muito elas, assim, né? Então eu sempre, quando tinha um intervalo, corria, descia e ouvia sugestões, né? E sem elas a gente não seria nada, né? Elas são muito importantes e isso me dava uma vontade de fazer cada vez melhor para elas, né?
eu ouvia sugestões, elas é tudo, né? Eu acho que sem as sacoleiras a gente nem existiria, né? E era também um mercado paralelo importante para elas também, que elas conseguiam ganhar a vida delas. Eu tinha sacoleira que era viúva, umas separadas, outras que o marido nem faziam nada, elas tratavam da casa, pagavam a escola de menino. Então é um mercado importantíssimo, né? Eu acho. A Babita já tinha nome antes que ela existisse. Eu sabia que eu teria uma filha que chamaria-se Bárbara e cujo apelido era Babita. E eu já decidi que ia ter uma loja e que a loja ia chamar Babita. No dia 30/11/82, que nós abrimos a Babita Comercial Limitada. O foco da Babita sempre foi as revendedoras, as sacoleiras, e as boutiques do interior que também compravam muito, principalmente naquela época, do interior, e vinha de gente da Bahia, muita gente da Bahia também, que vinha comprar. Pouco depois, a sua mãe resolveu abrir uma fábrica. Aí tinha a Babita Comercial, que era aquela loja, e tinha a Babita Industrial, que era a fábrica lá da sua mãe. E o meu negócio deu muito certo. A Babita Comercial, a Babita 1, né? Então eu fui abrindo outras lojas. Babita 2, Babita 3, Babita 4, Babita 5. Chegou a ter, no total, 43 lojas no grupo todo. Eram lojas pequenas. Essas 43 lojas, dessas tinham 7 aqui em São Paulo e uma em Vitória. Na verdade, a gente passou muito período de crise, né? Muito período de crise, que teve cruzado, no congelamento de preços, aquela coisa toda. Então, mas eu tirava numa boa. Só tinha uma loja ainda e eu botei já um cartaz lá assim, crise. Que crise? Porque estava todo mundo só falando em crise, em crise. Era um cartaz feito na impressora, assim, uma coisa... Porque foi só muita luta mesmo, né? Que eu trabalhava muito. Por exemplo, feriado, eu estava reformando loja, eu não viajava, né? Enquanto o pessoal estava, esse feriado prolongado, todo mundo ia para a praia, eu ficava aqui em Belo Horizonte para cuidar de reforma de loja. Uma das coisas que a Babita foi um diferencial grande na Babita mesmo, é que a Babita entregava, ela fazia o acerto com os fornecedores no dia seguinte, tudo feito no computador aqui, tudo feito não tinha computador, era assim, eu passava a noite, eu virava a noite toda fazendo os acertos à mão. Com a garrafa de café, tomando café e assinando os cheques. Tem até o lema que eu usava, né, que era: se você for revendedora, nós vendemos até mesmo uma única peça. Mas se você for consumidor, nem mesmo 1000 peças nós vendemos. A transição foi meio que forçada, né, porque eu adoeci e tive um câncer e... Antes disso, eu fiquei com vários problemas de saúde, aí eu não conseguia mais trabalhar direito. Aí o André estava na Inglaterra, os outros meus filhos não queriam de jeito nenhum, os outros dois, tem o Felipe e tem a Bárbara, não queria mexer com o ramo. Aí a minha única opção mesmo era o André. Aí eu quase que botei o André na marra, na força, ele era completamente cru, né? Ele chegou e eu transicionei para ele assim, na marra, deixei de ir lá na Babita. Deixei ele sozinho lá e não voltei lá mais. Eu ficava aqui, eu sempre com problema. E foi assim, o André pegou aos trancos e barrancos, levou para frente e está lá até hoje.